Enfim, caiu a luz do trampo, enfim, liberaram a gente pra trabalhar de casa, olha só. Mano, deitado na cama, velho. Tipo, a cama começa a ensopar, brother. Não sei o que acontece, mano. Muito calor, velho. Culpa de Adão e Eva. Se não fosse por esse. Nós nem tava aqui pra comer de conversa, né? Não, hora dessa nós tava no jardim, tá ligado? Nós não Felizão. tava, né? Porque não ia procriar. Não, mano, eu tava bem, pô. Tava tranquilo. Não existindo. Exato. Exatamente, pô. Não ia ter esse calor. Burro de Balaão, temporada 1, episódio 1, saindo uma costela fresquinha. Bem-vindos ao Burro de Balão, o podcast que explica a Bíblia para pessoas comuns. Eu sou o William, um estudioso da Bíblia e entusiasmado o tempo todo em aprender mais sobre esse assunto. E eu sou o Eric. O que eu sou? O que eu sou? Eu não sei o que eu sou. Eu tô lendo a Bíblia pela primeira tô lendo a Bíblia pela primeira vez e eu só conheço as coisas através de filme, cultura pop em geral. E hoje a gente vai continuar aqui, aliás, começar a nossa leitura da Bíblia, começando justamente pelo início, Gênesis, do 1 ao 5. Como a gente falou no último episódio, a gente deixou esse dever de casa, e hoje a gente vai falar sobre esses 5 capítulos. O Eric, no episódio passado, tinha dado as previsões dele, né, do que ele imaginava que estaria no texto. Então vamos começar agora com um geralzão, assim. Eric, o que te surpreendeu? O que foi exatamente o que você imaginava? Teve alguma coisa que te pegou de surpresa? A primeira surpresa é que Caim e Abel é descendente direto de Adão e Eva, né? Exato. Já começa aí já que eu já não sabia. E tem um terceiro filho, né? Tem, eu não reparei. Sete. Sete. É um pedacinho bem curto, mas chegando lá a gente fala sobre isso. Não, beleza. Deu pra reparar também ali na duplicação dos contos, né, das passagens, né, tipo, de várias vezes está criando a mesma coisa, criou os animais. Aliás, uma coisa que eu percebi também é que logo no começo eu não sei se a gente pulou pro capítulo 1 já para falar disso, mas enfim. Mas eu tive a impressão de que um dos contos cria primeiro os animais e depois o homem e depois é o inverso, né? Então, de um ponto de vista estrutural, eu até separei aqui, se você lembrar, eu tinha falado no último episódio, que a gente tem 5 escritores nos primeiros 5 livros da Bíblia. Nesses 5 capítulos que a gente leu, a gente encontrou 3 deles e a gente encontrou também o nosso primeiro documento independente. Ou seja, nosso primeiro documento que não é escrito por nenhum desses, mas que foi apropriado por algum deles para fazer, provavelmente pelo redator, para fazer a conexão entre esses negócios. Mas vai ser o nosso capítulo 5, né? A lista de gerações entre Adão e Noé é um documento independente mais antigo do que o resto, que tem uma adição específica lá. Eu acho que o ideal talvez fosse pegar capítulo a capítulo. Pode ser, pra mim, tudo bem suave. Mas vamos entrar no texto, então, direto. Bora. Ah, by the way, eu vi o 7 sim, é que o 7 é depois, né? Isso. Ele é depois da morte de Abel. Mas não é, realmente. Tá notadinho aqui também. Mas então, Gênesis 1, no caso, vamos até o Gênesis 2, versículo 4a, porque esse Gênesis 1 ao 2, 4a, vai ser a nossa primeira criação, né? A criação escrita pelo escritor sacerdotal, que a gente chama, né? Que ele é um mito muito bem estruturado. Se você parar para pensar ali, quem estava perto da galera ali dos hebreus eram egípcios, mesopotâmios, eram outros grupos em que era muito importante para eles a estrutura do ciclo do dia e da noite. E já de início, esse escritor sacerdotal vem quebrar justamente essa estrutura, né? É um Deus só, ele cria o sol e a lua, ele cria o dia e a noite, e ele não faz isso num ciclo só de dia a noite, mas ele cria em uma semana, né? 7 dias. Uhum. Então ele já quebra esse ciclo de nascimento e morte que vem ali com o sol. Outra coisa que é interessante, e que eu não percebi por muito tempo, eu fui perceber depois que eu li num artigo, é que se você reparar, os 3 primeiros dias são refletidos no quarto, quinto e sexto dia. No primeiro dia ele cria a luz e separa a luz das trevas, ele não cria as trevas, o que é interessante.
E aí ele cria o dia e a noite, né? No quarto dia, ele cria os luzeiros, ou seja, ele cria o sol para ficar no dia, que foi criado no primeiro dia, e a lua para ficar na noite, que foi criada também no primeiro dia. No segundo dia, ele cria o firmamento, e aí no terceiro dia, ele cria a terra e os mares, e as ervas e as árvores frutíferas. Para a terra e os mares, ele cria no quinto dia as aves, que vão ficar sobre a terra, e os peixes, que vão ficar dentro das águas. E no sexto dia, ele cria os animais e os homens que vão comer essas ervas e essas árvores frutíferas. Então, é um ciclo de 3 dias, repetido 2 vezes, com um dia final de descanso. Quando ele cria as terras, já tinha meio que uma ideia de continente, né? Eu lembro de ter visto alguma coisa disso em alguma passagem, coisa assim. Na verdade, existem algumas coisas que são pré-existentes à criação, né? As primeiras linhas da Bíblia vão ser aqui. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então a gente já percebe que tem algumas coisas que não foi Deus que criou. Se as trevas cobriam o abismo, as trevas e o abismo já existiam antes da criação. E se o sopro de Deus agitava a superfície das águas, então já existiam águas. Então a gente já tem aí algumas estruturas pré-existentes a essa criação. Faz sentido. Em geral, inclusive, estruturas como, por exemplo, as águas primais, né, essas águas primordiais, que em outras mitologias elas seriam deificadas. Então, no Egito, por exemplo, a gente tem a deusa das águas primordiais, que é Num. Nos mitos mesopotâmicos, a gente tem as águas salgadas, que é Tiamat, e as águas doces, que é Apsu, que é o consorte dela. Então, aqui é basicamente como se fosse uma resposta, uma polêmica, dizendo, olha, as coisas que vocês consideram deuses, para nós são só um bagulho que o nosso Deus pode fazer acontecer com e não tem problema nenhum. É tipo um diz, né? Tipo Fica implícito, né? Aquelas músicas resposta. Exato. Tipo, na mitologia mesopotâmia, o mito original é que existiam essas duas figuras de água, né? Apsu e Tiamat, e a separação das águas inferiores para as águas superiores, que eles tinham essa ideia de que existia um firmamento que segurava as águas do céu. A ideia dessa separação seria feita quando Marduk, um dos filhos deles, mataria a mãe e cortaria o corpo da mãe nesses 2 pedaços. Então aqui a gente tem um início de um mito, basicamente, onde isso já teria acontecido, talvez, onde a água primordial já estaria morta, ou nunca teria sido viva e teria sido apenas uma estrutura caótica. Tá. Uma coisa que eu acho interessante pontuar é ali em Gênesis 1:26, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Exato. Então, com quem ele está falando, né? A ideia de anjos não existia ainda nessa época. É uma ideia pós-exílica, né? Pós a influência que eles receberam dos babilônios. A trindade, obviamente, também não existia. Então, geralmente essas são as respostas que a gente tem das autoridades religiosas e tal, dos rabinos, dos padres e assim por diante. Que seria, tá falando com a trindade, tá falando com o Espírito Santo, tá falando com os anjos e tal. Mas a realidade é que é um resquício pequeno, assim como o termo Elohim, que é um termo plural, de quando eles ainda eram politeístas. Não, perfeito. Deu pra... Você tinha comentado isso também no episódio anterior, deu pra perceber também, tá até grifado aqui. E aqui é onde é a primeira criação do homem, né? Sim. O versículo 26. No 25, já tem os animais, né? É onde cria os animais. E aí eu acho que é capítulo 2, é isso? É isso que chama? Isso. Aí no capítulo 2 ele cria primeiro o homem para depois criar os animais, e aí Adão dá nome para todo mundo, e é isso, todo mundo feliz. É porque o primeiro, ali do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4a, foi escrito pelo autor sacerdotal. A partir do capítulo 2, versículo 4b, ali começa um texto do autor Iavista, que é aquele autor mais antigo que a gente tinha falado no episódio passado. Não, perfeito. Entendi. Outra coisa que é legal pontuar é o nome, Adão. Na verdade, se você vê ali do início do texto, Deus cria o homem. E a palavra que é utilizada para chamar de homem é Adam.
que no hebraico era um termo plural para a humanidade, né? Só vai começar a ser usado como um nome próprio, Adão, lá para no capítulo 3. Então você está basicamente me falando que Deus criou a humanidade. Isso. Olha só. Tá aí Sim, Deus criou a humanidade, homem e mulher. Não. Tipo, humanidade. Quando você diz humanidade, você quer dizer, tipo, uma galera, né? Não tipo, o Adão. O homem plural. O homem em singular, em hebraico, era Ish. Então, Adam significa homem no mesmo sentido que, tipo, os homens de Gondor, tá ligado? É homem, no sentido de humanidade mesmo. Isso explica muita coisa. Uma coisa que é interessante é que na época em que a Bíblia estava sendo escrita, existia um certo costume entre os hebreus. Geralmente os nomes eram nomes com significados muito claros. Então, os nomes, eles eram palavras em hebreu juntas, sabe? Então, quando eles chegam a essas tradições mais antigas, e eles encontram nomes que são mais antigos e alguns não têm significado, por exemplo, Eva. No original, Eva é Rava. Só que eles não têm o significado, se perdeu. Eles aproximam da palavra Raya, que significa vivente, e aí criam uma pseudo-etimologia dizendo que ela se chamava Rava porque ela é a mãe de todas as coisas viventes. Isso vai acontecer com todos os nomes. Abel, Caim, são todos nomes com pseudo-etimologias, porque as etimologias originais se perderam com o tempo e eles tinham esse desejo de fazer com que os nomes tivessem aquele significado específico. E chega a começar a ficar até meio bobo, tipo assim, por que significa Caim? Caim era uma palavra babilônica que significava ferreiro. Mas para não falar isso diretamente, o que eles fazem? Eles associam a palavra hebraica, caná, que significa receber. Por isso que quando ele nasce, a Eva fala, recebi um homem de Deus, para poder fazer sentido, entendeu? Mas enfim, a gente tem essa primeira criação, essa criação não tem Éden, não tem nada, a única coisa que diz aqui, né, é que é um lugar bonito, piriri do pororó, mas dou todas as ervas que estão sobre a terra e tal, mas não existe Jardim do Éden nessa primeira criação. A criação Jardim do Éden vai ser só na segunda criação. E nem o fruto proibido, né? Ali Exato. Tudo podia, tá tudo suave. Tá tranquilão. E é interessante porque um veio depois do outro, né? O primeiro veio depois do segundo, na verdade, da segunda criação. Vamos então agora pro Gênesis 2. O que você me diz do Gênesis 2? É ali a experiência da liberdade, o paraíso, é isso? A formação do homem e da mulher. Não, beleza. É ali onde começa a usar Yahvé, né? Isso. Yahvé é Deus. Yahvé é Deus, perfeito. Era só Deus, era só Elohim, e aí o redator adiciona esse Yahvé. Não, aliás, era só Yahvé e o redator adiciona esse Elohim. Aí no hebraico fica Yahvé Elohim, ou Elohim Yahvé, alguma coisa assim? Isso. Ele usa os dois também, né? Yahvé Elohim. No segundo, se você reparar, na verdade, essa segunda criação, que vai do Gênesis 2, 4b até o fim do Gênesis 2, né, até o versículo 25, a gente não tem um fato só, mas a gente tem dois, na verdade. A criação do homem, que é do 4b até o 8, e do 18 ao 24, sendo que o 18 e 24 é a criação da mulher, e o conto da queda, que é do Gênesis 2, o 9, o 15 ao 16 e o Gênesis 3. Então a gente vai ter duas histórias que vão ser unidas simplesmente pela presença de um jardim. Na verdade, a ideia do Jardim do Éden ela vai ser usada como uma forma de juntar essas diferentes histórias de criação. Não, bravo. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui em Gênesis 2:7 a primeira aparição do termo que eu acho muito legal, que é o termo nefesh. Geralmente é traduzido como alma ou sopro divino. Essa ideia, né, de sopro divino, que ela, na verdade, não... muitas vezes a gente vê a ideia da alma sendo só consolidada dentro do ser humano, quando, na verdade, qualquer ser vivente tem nefesh, segundo esse ponto de vista aqui. Aqui o nefesh está traduzido como hálito da vida, um bafuruzinho. Insuflou em suas narinas um hálito da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Exato. É legal também
ali, se você der uma olhada no 23, a gente tem a primeira piadinha da Bíblia, que tá ali no capítulo 2, versículo 23. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Você lê isso em português, você fala, oi? Mas é porque é uma piadinha. Porque em hebraico, que nem eu falei, homem era ish e mulher era isha. Então, tipo, vai ser chamada de isha porque foi tirada do ish. É a primeira piadinha da Bíblia. Ah, é tipo quando você tá assistindo Friends, e aí vem a legenda com a piada literal traduzida ali, Exato. e aí você não tem contexto, você não entende nada, né? Exatamente. E isso é ainda pior porque é uma língua de sei lá quantos mil anos atrás, né? Mas é por isso. Bom saber que o humor já existia, né? É até interessante, nós temos uma piada, a piada mais antiga que a gente tem também não faz sentido. Como assim? Mas enfim, depois eu te mando. É uma piadinha suméria, se não me engano, que a gente achou num bagulho de argila. Mas não vou lembrar de cabeça, é sobre um cachorro. É tipo um cachorro entra num lugar e não sei o que, tá ligado? Faz sentido nenhum. Mas no original é uma brincadeira com palavras. Exato, que a gente não entende até hoje. Ah, então a gente nem sabe se é uma piada mesmo. Não, pelo contexto, a gente percebe que vai ser uma piada, mas ninguém ri, porque ninguém entende. Ah, entendi, beleza. Outra coisa que é legal dar uma olhada na etimologia, que eu sou professor de história e professor de história adora uma etimologia, é a própria palavra Éden, né? A gente tem a ideia do Éden de ser esse paraíso, o jardim das delícias. Mas se você der uma olhada no texto de verdade, você vai perceber que o Éden não é o nome do jardim. O Éden é onde o jardim fica. O jardim fica no Éden. Deus criou um jardim no Éden. É, real. Então, na verdade, a gente tem algumas noções, assim. Talvez seja uma palavra que veio de uma raiz hebraica, que é a raiz apóstrofo DN, que eu não vou tentar pronunciar, para ele ser tipo Dan. Mas, enfim, significa delícias, que faria sentido, talvez. Pode ser também que veio do assírio Hit Adini, que também tem um significado parecido. Mas também, provavelmente, pode ser que veio da palavra assíria para estepe, porque talvez seja um termo que veio de antes, do período ali em que esse povo semítico estava indo para aquela região. Eles eram de montanhas. Quando eles chegam numa estepe, que é um lugar aberto, tal, que dá para plantar, seria praticamente um paraíso. Então, mantendo essa ideia de que o Éden ficaria mais ou menos ali naquela região onde hoje é meio que o Irã ali, na Suméria, né? Isso dá uma coisa interessante para quando a gente for falar de Caim. Só uma pergunta ali de leigo mesmo. Diga. Ali onde tá o Irã que você falou é Oriente Médio, né? Sim, senhor. É porque ele fala, mais pra frente, ele fala dos rios ali, quando expulsa Adão e Eva, né? Eu tô até com a página aberta aqui. Yahvé plantou um jardim em Éden. Viu que eu falei que é o lugar, não o nome do jardim, no Oriente. E aí colocou o homem que modelara. Yahvé Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer. E a árvore da vida no meio do jardim. Percebe que não é a árvore do conhecimento de bem e mal. Então a gente já tá com duas versões. Aqui no mesmo versículo ele fala os dois, né? No meu. Então, porque são junções de tradições diferentes. O que tá no meio do jardim em Éden? Ah, é a árvore da vida. Ah, é a árvore do conhecimento de bem e mal. E a árvore do conhecimento do bem e mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia formando 4 braços. Ah, é verdade. O primeiro chamava-se Pison, rodeia toda a terra de Révila, onde há ouro. É puro ouro dessa terra no qual se encontra o bidélio e a pedra de ônix. Bidélio, se não me engano, é lápis lazuli. O segundo rio chama-se Gueon, rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio se chama Tigre, corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Ele começa com o rio que a pessoa vai conhecer menos. Quando ele está escrevendo isso aqui, já é um lugar que meio que as pessoas não sabem exatamente onde é, esse tal de Éden. Então ele não está falando isso aqui quando foi a criação. Esses são os nomes dos rios e tal, quando ele está escrevendo esse mito. Então ele começa falando do que está mais desconhecido para as pessoas, que talvez deve ser o mais longe. Então ele fala, o Révila rodeia toda a terra, de Révila, onde há ouro, é o puro ouro dessa terra, no qual se encontram lápis lazuli e pedra de ônix. Então ele está dando uma puta descrição. Quando ele chega no mais conhecido de todos, que é o Eufrates, ele só fala, o quarto rio é o Eufrates. Tio. Se você não conhece o Eufrates, o problema é seu. Entendeu? Desses 4, a gente sabe exatamente onde estão 2, né? O Tigre e o Eufrates a gente sabe até hoje. Exato.
Tanto é que eu imaginei que fosse na África, né? Porque ali mais ou menos no Egito é onde passa bastante, onde você tem os dois juntos, né, praticamente. Não, na Mesopotâmia. Nossa, então ignora tudo. O Egito é Nilo. É Mesopotâmia fica verdade. entre o Tigre e o Eufrates. Meso entre rios, potamos. Ah, putz, é verdade. Talvez eu não tenha prestado tanta atenção nas aulas de história. Mas é interessante porque provavelmente esses outros dois fossem, tipo, um canal que era feito por humanos, mas que eles não sabiam, ou um bracinho desses dois rios Acabou sendo que engolido, se né? juntava ali. Porque não é porque hoje em dia a gente vê o rio se abrindo, que ele fala se dividia formando quatro braços. Hoje em dia a gente diria que isso é descendo na direção do mar. Mas não tem motivo nenhum para a gente achar que isso é o que eles achavam antes, né? Então pode ser que seja exatamente o contrário. E aí seriam rios que hoje em dia podem ter secado, ou canais artificiais que podem ter secado. Mas tem muita gente até hoje, aqueles especiais do History, que tentam encontrar onde fica o Geon e o Pison para poder encontrar o Jardim do Éden, e não entendem que o rolê não é assim. Mas vamos primeiro falar do que todo mundo está esperando. Quando você lê Gênesis, você quer ver serpente. Então Não, vamos para Gênesis 3 falar da Crobinha. Show, serpentinha. Primeiro de tudo, a gente vai ter a primeira de dois animais que falam na Bíblia, que é a serpente, e o segundo é... O burro de balão. Exatamente. Então, a gente vai ter a serpente em hebraico. O termo é Nahash, Nachash. De início, a ideia seria que fosse uma serpente normal mesmo. Existem ideias de que pode ser que esse seja um daqueles espíritos superiores com os quais Yahvé teria trocado aquela ideia de passamos do homem, tá ligado? Mas no texto a gente encontra como se fosse uma serpente, um animal, né? A serpente é o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahvé Deus tinha feito. Então a gente tem ali essa introdução. E por quê, né? Então, porque se já sabia que ia dar ruim, por que fez? Exato. Mas isso é questão para os teólogos de plantão. É interessante que a gente vai ter uma diferenciação também entre a primeira criação e a segunda, porque na primeira os homens são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então ser igual a Deus é bom, certo? Uhum. Mas na queda, no Gênesis 3, a gente vai ter o oposto. Na segunda criação, ser como Deus é ruim. Gênesis 3, versículo 5. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Ah, é verdade. Então, Adão e Eva querer ser como Deus na primeira criação é bom. Querer ser como Deus na segunda criação é ruim. Então a gente vai ter toda essa história, né? Criou lá o homem, depois tentou encontrar entre os animais algum animal para ser companheiro do homem. O homem deu nome a todos os animais, que é muito interessante, porque ter o nome de uma coisa era muito útil. Não, pera. Oi. Acabei de dar um estalo. Eu dei uma bugada por 3 segundos, mas basicamente eles comeram e eles são como deuses. A gente é como deuses. Segundo o que disse a cobra, que podia estar querendo meter o louco na Eva. Ah, não, boa. Realmente. Mas se você olhar lá no Gênesis 3, versículo 21, isso vem também de Deus. Depois que já tinham comido a fruta, depois disse Yahvé Deus: se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Ah, olha só. Então, basicamente, o que separa a gente de Deus é só a imortalidade. Então, segundo essa leitura, sim. Mas eu acho que isso é uma questão teológica muito interessante, porque a ideia do sopro divino que anima todas as criaturas já seria ali uma coisa que diferenciaria o animado do inanimado. Aí na primeira criação a gente tem que o ser humano é criado à imagem e semelhança da divindade. Depois daqui a gente já tem esse adquirir do conhecimento do bem e do mal. E se você der uma olhada no Gênesis 5, lá na lista de gerações, o cara vivia tempo pra cacete. Então é um tempo quase mitológico. Mas enfim, a gente tem lá o homem nomeia todos os animais, que é muito interessante porque na magia dessa época, egípcia, hebraica e tudo mais,
A ideia de você ter o controle sobre o nome de alguma coisa é você ter controle sobre essa coisa. Mas ele vai dar nome para todos os animais, não acha nenhum para ser companheiro dele, que é estranho também, né? Porque Deus queria que o homem pegasse, sei lá, um leão e falasse, putz, gato. Aí Deus cria a mulher da costela de Adão, e já tem aquela piadinha que eu falei, né? Ish e Isha. Aí a gente vai pra essa queda. A serpente fala, Eva, come, vai fazer bem. Mó gostoso isso aí, brother. Você vai virar tipo Deus, só que pequenininho. Vai ser da hora, confia. E aí Eva come, e aí aqui é muito engraçado que os caras nem tentam disfarçar o viés machista dos caras, né? Porque, tipo, Adão só come porque Eva pede. Putz, nossa, não queria, mas. Né? Mano, que raiva, mano. Ele mete um. Deus dá uns passinhos assim, dá pra ouvir os passos de Deus. Primeiro, Deus tava ali de boa, mano, é mó dissimulado, né? Ele dá um trotezinho. Então, mano, o que aconteceu aí? Tô sabendo que vocês fizeram um trem, mas o que é isso? E é engraçado que ele vai na pegadinha, né, mano? Tipo, Yahvé, Deus chamou o homem. Onde estás? Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Ele retomou. E quem te fez saber que estavas nu? Tá, tá, tá. Aí o cara já joga no colo da mulher. A mulher que você pôs junto comigo? Mó vagabundo, me mano. Deu da árvore e eu comi. Inocente. Inocente, apaixonado. Jogou a mulher no fogo na hora, bicho. Vagabundo. Nem tentou. E, tipo, é legal nesse capítulo, porque basicamente essa história da queda é muito parecida com uma história de, tipo, crescimento, tá ligado? Quando você é criança, a sua moralidade é baseada no que seus pais falam pra você fazer ou não. Você pode ir contra ou a favor, mas a moralidade deles é o que dita o que é certo e errado. Uhum. A partir do momento que você constrói uma família com uma mulher, ou não também, e você sai de casa e tal, você começa a agir pela sua própria moralidade, você sai desse berço, entre aspas, e você começa a ter que lidar com os seus próprios problemas. Tanto é que o homem é tão criança nesse momento que se você vê lá no Gênesis 3, versículo 21, quem faz a primeira roupa deles é Deus. Os caras nem conseguem fazer própria roupa, mano. Quer ver? Yahvé, Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então foi Deus que fez a roupa. Os caras é tão pamonha que eles não conseguem nem fazer a própria roupa agora porque eles estão com vergonha de estar pelado. Você tá só me falando que Adão e Eva tinham 7 anos de idade no Éden. Ah, cara. Na verdade eles tinham uns dias, né? Faz sentido. Você acha que eu nasci ontem, Eva? Nasci mesmo. Aí a gente vai ter aqui a explicação, né, das consequências do versículo 14 ao 19. A gente vai ter consequências para a serpente, para a mulher e para o homem. As consequências para a serpente e para a mulher são que ambas vão ter hostilidade uma contra a outra. Então, quando uma vê a outra, elas vão entrar em treta. Para a serpente, ela vai ter que andar sobre o próprio ventre e comer poeira. Ou seja, talvez a serpente tivesse perna nessa época. Faz sentido. Antes de ser amaldiçoado. Faz sentido. A mulher vai ter dor no parto, o que significa que antes disso não ia ter. E a linha mais importante, né? Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Que é uma... Mais machisminho pra você ficar ali feliz. Os caras usam isso pra tudo também, né? Não, que isso, mulher? Você tá querendo mandar em alguma coisa? Pode ver aqui no papel, ó, tá falando que Deus falou que não é pra fazer isso, não. Quem que escreveu isso aí, marido? Não importa. Por que sua mão tá suja de tinta, marido? Que isso, mulher? E aí a gente tem as consequências pro homem, né? Ele vai ter que trabalhar o solo, não vai poder mais só ficar comendo que nem ele fazia no jardim, o que pode ser uma referência ao fato de que o homem sai daquele negócio, né, da caçador-coletor para virar um agricultor que tem que plantar a terra. E a última consequência, que vai chegar tanto pro homem e pra mulher, é que eles vão morrer. Aparentemente, eles não iam morrer se eles não tivessem comido da fruta. Então, por que eles tinham a árvore da imortalidade também, se todo mundo era imortal? Não faz sentido. Mas, talvez Deus tá metendo louco. Tipo, não, vocês não iam morrer, mas agora vocês vai. Agora vocês vai, ninguém mandou agora comer. Eu tô puto. E aí, Xará? Qual foi? Mas aqui um pouquinho antes da expulsão, tem uma frase que, tipo, uma galera gosta de usar, né? Qual? Ali no versículo 19, que é quando fala que
que o Adão vai ter que montar e tal. Tu és pó e ao pó retornarás. Exato, mano. Isso aí é a braba, pô. É que se você reparar, tem certas quebras no texto da criação em que o cara, tipo, abandona a ideia de, tipo, fazer um bagulho em prosa e ele começa a fazer umas poesias, tá ligado? Gênesis 2, versículo 23, Gênesis 3, versículo 14 ao 19, vira meio que uma poesia, e o texto é bonito, uma poético, tipo, com o suor do teu rosto comerás teu pão até que retornes ao solo, porque dele foste tirado, pois tu és pó e ao pó tornarás. É mó bonito, velho. É da hora, mano. Mas aí a gente tem aqui, ó, versículo 20, a explicação fajuta do que significa Rava, pois serás a mãe de todos os viventes. Aí Deus faz a roupinha deles. Daí 22, aquela conversa, né? Agora que ele é igual a nós, não pode deixar ele pegar a fruta da imortalidade, apesar que antes ele ia ser imortal, então eu criei essa árvore só de zoeira. E aí eles são expulsos, né? Do jardim. E aí coloca os querubins e a chama da espada fulgurante. Geralmente as pessoas associam que o querubim tá com a espada, mas ele separa essas duas figuras. Mas como assim, tipo, o querubim não tá com a espada? Porque é os querubins e a chama da espada fulgurante. Eu posso ler o comentário da Bíblia aqui pra você, se quiser. Não, pode ser. Os guardiões do paraíso não são querubins com uma espada, empréstimo do imaginário babilônico e assírio, como visto em Êxodo 25, 18 mais, a partir do versículo 18. Mas antes dos querubins e a chama da espada fulgurante. O afastamento do paraíso traduz em termos de espaço o afastamento de Deus. No jardim em que o homem tinha sido colocado, o próprio Deus vinha tomar a brisa da tarde. Então é a chama da espada, não a espada na mão do querubim. Até porque o querubim, inicialmente, ele não é uma figura humana. A imagem que a gente tem hoje em dia dos anjos é uma imagem que é muito baseada na angelologia, que é criada, as várias angelologias, demonologias, que são criadas durante a Idade Média. Na verdade, essa ideia de que todos são anjos, e aí dentro do anjo você tem o querubim, serafim, que são diferentes tipos de anjos, tronos e tal. Isso vem dessas angelologias. Aqui, na verdade, o querubim, ele é como se fosse uma figura... Como eu posso dizer? Muitas vezes os querubins, a gente acredita que eles sejam representados como animais. Então seriam, por exemplo, touros alados e tal. Coisas assim, sabe? Não seria um ser humano. É algo mais bestial, né? Isso. Uma ideia que eu vi uma vez, num artigo, é que os querubins, eles seriam puxadores da carruagem de Yahvé, quando Yahvé ainda era uma divindade de tempestade, que foi como ele se iniciou lá atrás, né? Lá entre os cananitas, o deus El e o deus Yahvé, que estão meio que misturados aqui na teologia judaico-cristã, ele era uma divindade de tempestades. Então, uma ideia que eu vi anteriormente é que os querubins seriam o som do trovão e carregariam a carruagem de Yahvé, ou de El, e os serafins, que vem da palavra saraf, tem a ver com serpentes e a picada ardente deles, seriam o relâmpago. Só depois de muita mudança teológica e muitos estudos e angiologias é que a gente vai ter essa ideia que a gente tem hoje em dia, que o querubim é um cupidozinho gordinho e tal. Não, maneiro. Mas, então de onde vem a chama? Não entendi essa parte da chama, não. Tipo, eu acho que a chama é, tipo, outra coisa que está protegendo, tá ligado? Os querubins e a chama da espada fulgurante. Tem fogo em volta, tipo, ó, Deus foi lá com a espada dele, colocou uma chama pra proteger. É tipo, tinha óleo em volta ali do jardim, do castelete. Piada interna que ninguém vai entender. Exato. E aí Deus com a espadinha em chamas, colocou ali, pegou fogo e show de bola. Exato. Entendi. E aí acaba o terceiro capítulo. A gente vai agora pro primeiro CSI da história, que é Caim matando Abel. O primeiro assassínio. Depois que eles são expulsos, Eva e Adão têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim é aquela explicação que eu te dei, né? Caná, receber, porque eu recebi um homem de Deus, que na verdade é uma explicação para não dizer que ele era um ferreiro, porque Caim significa ferreiro em várias línguas do Oriente Médio, do Oriente Próximo. E Abel
no original é rebel, significa um sopro de ar. Rebel. É, com H. Rebel. Rebel, sei lá. Já mostra que ele vai durar pouco, né? É um sopro de ar que acaba rapidinho. Mas também pode vir da palavra babilônica Aplu, que significa filho. Então, né? Interessante também pontuar que eles têm funções diferentes, né? O Caim, ele é o fazendeiro, e o Abel é um pastor nômade. Então, o Caim, mais uma vez, a gente tem a representação do sedentarizado, do Caim, que é fazendeiro, agricultor, e do nômade, que é o Abel. Então, muitas vezes esse mito de Caim e Abel, ele vai ser visto como uma alegoria a esse fim da caça e coleta e início da agricultura, que aconteceu por volta daquela região mesmo, né? Não, maneiro. Então a gente vai ter toda essa historinha, né? Tanto Caim quanto Abel apresentam uma oferenda a Deus. Deus prefere a de Abel. Por motivo nenhum, né? Exato. Milênios de estudo bíblico tentam entender o que foi a diferença entre esses dois. Toma cabra, toma cenoura. É claro, a cabra é muito melhor. Então, mas a coisa que eu vi que faz mais sentido é que se você ler a passagem, vou ler a passagem porque ela é curtinha. O homem conheceu Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz a Caim. Ah, peraí, vou pular essa parte. É o 7, né? É o 3. Capítulo 4, versículo 3. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Yahvé. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, Yahvé agradou-se de Abel e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda, e Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Lógico, pô, gordurinha frita ali, assadinha, pô, mó gostoso. Então, é justamente isso que pode ser a diferença, talvez. Porque se você vê, fala que Abel deu a primazia, as primícias e a gordura do seu rebanho, ou seja, ele deu a melhor coisa. E não fala que Caim deu os melhores produtos do solo, só que ele deu os produtos do solo. Então talvez porque, tipo, Abel deu o melhor e Caim deu porque precisava. É a única explicação que eu li que faz algum sentido, mas a Bíblia também não deixa claro, assim, né? Entendi. Não, engraçado também é que mesmo depois de expulsar Adão e Eva, Deus manteve o contato ali, né? Sim, não bloqueou no Zap nem nada. Exato. Continuou ali. Putz, eu sei que meu filho fuma crack, mas não vou deixar sozinho no mundo, né? Filho é filho, né, mano? Não tem jeito. É complicado. Que nem você e sua mãe. Você dá trabalho, mas sua mãe não te joga fora. Que isso, velho? Essa é só pra tia Val, quando ela ouviu o podcast. Exato. Então aí, Yavel? Mistura de Yavé com Abel. Caim fica full putaço, fica ali chateadinho, hashtag chateado. Quando Abel encontra com ele, aliás, Yavé pergunta, o que você tá tristão? Aí ele fala, putz, sei que lá, não responde, dá aquele, faz a egípcia, que nem a molecada fala. Por que você acha que eu tô triste? Você falou que minha oferenda foi uma porcaria, agora há pouco, vô. Você prefere meu irmão, vô? Complicado. E aí ele premedita, olha só, premeditado. Fala pro irmão, saiamos, leva ele para um campo e Chaplek to play, Abel is game over. Primeiro assassinato da história. Bravo. Uma coisa que eu acho interessante de pontuar é como que Caim sabia que fazer o que ele fez, que não se especifica, porque ele só fala como estavam no campo, Caim se lançou sobre seu irmão e o matou. Como ele sabia que Abel ia morrer? Ninguém tinha morrido ainda. Ah, velho. Como, tipo, eu sei que se eu der uma facada no peito de alguém, a pessoa morre, porque eu sei que outras pessoas já morreram desse jeito. Existe uma pequena parte de mim que pensa, tipo assim, beleza, Caim pensou, putz, vou descer o cacete nesse corno desse meu irmão. Não quis matar de verdade, né? Tipo, ele meteu o cacete e de repente ele falou, tá, beleza, Abel, você apanhou um pouco aí, levanta na moral. E o cara não levantou mais na moral, tá ligado? Não, sei lá, uma parte de mim fica com dó. Eu pensei agora, tipo, ele provavelmente, com o tempo, já deve ter se machucado e tal. Talvez a ideia dele fosse machucar, tipo... Não, machucar, mas... Não matar, tipo, né? Da onde ele teria tido a ideia de que, tipo, existe um jeito de fazer com que uma pessoa não exista mais se nunca tinha acontecido isso, tá ligado? Tipo, o pai e a mãe dele tinham feito um bagulho contra Deus. E eles estavam ainda rolando aí pelo mundo.
E aí ele, tipo, da onde ele poderia tirar a ideia de que, tipo, putz, se eu bater a cabeça do meu irmão com força suficiente no chão, ele não levanta mais. Uma foiçadinha não faz nada, pô. Só dá uns Pô, cortezinhos. não tinha foice ainda, porque não tinha metal. Eu já vi pessoas falando como se ele tivesse usado uma mandíbula de burro, alguma coisa assim. Uma pedra. A mão. É interessante também que disso sai. Tem várias coisas na cultura pop que referencia Caim e Abel, né? Pô, Sim, Supernatural tipo, mesmo. Supernatural. Inclusive a marca, eu fiquei super surpreso que a marca existe realmente. Eu achava que era tipo, beleza, o Jim ali. Agora ele lembra Caim. Não, a marca existe, mano. A isso foi da marca hora. em si não existe, mas a ideia de que você não pode matar Abel não existe. Quer dizer, existe na Bíblia. Não, eu acho que ele fala que você vai ficar marcado, né? Mas não sei Não é se dá pra literal. entender. Não sei se é literal, se é tipo assim, fez uma tatuagem da hora no braço de Abel, de Caim. Meteu um não mate em letra cursiva, fez um ticano. Tá na testa, né? Tipo aqueles gibi gratuito que distribuía. Não venda. Não. É tipo aquele maluco lá que o cara tatuou a testa dele, sou ladrão e vacilão. Mas aí então Caim é expulso da terra. Aliás, é expulso da onde também, né? Porque eles não estão mais em Éden. Exato. Não, mas é normal. Pô. Ele é condenado a vagar. Não, legal que quem expulsa é Deus, né? Yahvé. Tipo, eu expulsei seus pais de lá de dentro. Aí agora eu vou expulsar você daqui de fora. Se vira. Exato. Mas a melhor frase que demonstra como que isso aqui é tudo juntado, são várias coisas, várias crenças e histórias juntadas numa só, é que, beleza, ele fala, minha culpa é muito pesada para suportá-la. Já é um indício de que que não foi proposital. Exato. Serei um errante fugitivo sobre a terra, mas o primeiro que me encontrar me matará. Quem? Seu pai ou sua mãe? Porque não tem mais ninguém. Não, isso realmente. Me explica, William. Me explica. A explicação é que as histórias de criação anteriores foram costuradas junto com essa história. Provavelmente a ideia da criação original não seria que, tipo, tava criando todo mundo do mundo inteiro. Talvez fosse, tipo, a história de criação do povo hebreu, a história de criação do povo cananita, alguma coisa. E aí, com o passar do tempo, é que foi sendo cada vez mais universalizado, né? Mas tem uma explicação teológica pra achar outras pessoas? Não, né? Não. Entendi. Capítulo 4, versículo 16. Caim se retirou da presença de Yahvé e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Isso aqui que eu tinha falado que seria interessante. Se a gente identifica o Éden com a Suméria, a gente pode colocar Nod, que é uma outra piada, segunda piadinha da Bíblia. Nod significa vagar, então ele é condenado a vagar, ir para a terra de vagar. O cara foi pros Campos Asfódelos. Basicamente. Mas ao mesmo tempo ele vai para a terra de Nod e ele constrói família e fica lá. Então é uma piadinha, mas ao mesmo tempo é literal. Enfim, se a gente identificar o Éden com a Suméria, então e a leste do Éden que fala, né? Leste do Éden, a gente vai ter a terra de Nod. É interessante porque a gente pode identificar a terra de Nod com Elam, que é um dos primeiros lugares onde a gente teve civilização. Então ele teria ido para o primeiro lugar onde a gente teve uma cidade. Então o Caim, que já representava essa parte agricultor, sedentarizado, ele vai ser responsável para ir para a terra de Nod, onde vai surgir a civilização, do ponto de vista dessa contagem. E lá ele vai fundar uma cidade, Enoque, que fala que é inspirado no nome de um dos descendentes dele e tal. Então ele vai ser o pai da civilização. E aí agora eu vou destruir a sua cabeça. Manda. Porque a gente vai ter aqui a descendência de Caim. Conheceu sua mulher e deu à luz Enoque. Tornou-se um construtor de cidade e deu à cidade o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irad e Irad gerou Maviael. Maviael gerou Matusael e Matusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres. Perfeito. O nome da primeira era Ada e o nome da segunda Sela. Ada deu à luz a Jabel. Ele foi pai dos que vivem sob tenda e têm rebanhos, ou seja, pai dos pastores. Já viu que esse Caim e aquele Caim são outros dois, porque o irmão dele já era pastor. Então por que o descendente de Caim é quem é responsável pela descendência dos pastores? O nome de seu irmão era Jubal, e ele foi pai de todos os que tocam lira e charamela, ou seja, um bardo. Ele já é o pai daqueles que vão ser seminômades, ou seja, pastores que vivem sob tendas. Ele vai ser a origem
dos que tocam lira e charamela, ou seja, dos músicos, também é uma função que é ligada às cidades. E aí a gente continua. Sela, por sua vez, deu luz a Tubal-Caim. Esse é importante, porque Tubal-Caim, ele foi o pai de todos os laminadores em cobre e ferro. Por que isso é importante? Porque Para justificar o Caim dos ferreiros. Exato. Forja de metais, ela surge na Ásia Menor. E a cidade de Tubal, na Ásia Menor, era uma cidade muito conhecida por ter grandes ferreiros, e uma das primeiras cidades a ter ferreiros. Então, aqui diz basicamente que da linhagem de Caim vêm os ferreiros da cidade de Tubal, Tubal-Caim, os ferreiros de Tubal. Que também é outra função relacionada às cidades. Então, tá vendo como Caim é o pai da civilização, basicamente. E aí, por fim, a gente tem Noema. Noema não tem explicação nenhuma, mas eu explico para você, porque ela também é para ser a matriarca de uma função que é estritamente citadina e é conhecida popularmente, Eric. O nome Noema significa amada. Então acredita-se que ela seja a matriarca daquela que é conhecida popularmente como a profissão mais antiga do mundo. Então, a partir da descendência de Caim, a gente vai ter a criação da primeira cidade, e a gente também vai ter os pastores, os músicos, os ferreiros e as prostitutas. Não, beleza, só coisa boa. A gente tá pulando o Lameque, né? Lameque. Lameque. Por que pulando Lameque? Lameque é filho de Caim. Não, a gente falou, beleza. Mas eu tenho um grifo aqui. O Lameque, ele mata uma pessoa, né? Ele mata Caim. É verdade. Eu pulei essa parte mesmo. Ele matou o próprio pai? Aqui, ó. Não é o pai, né? Ó, Caim, pai de Enoque. Enoque é pai de Irad. É verdade, né? Tem uma galera aqui. Irad é pai de Maviael. Maviael é pai de Matusael. Matusael é pai de Lameque. Aí Lameque mata Caim. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Sela, ouvi minha voz. Mulheres de Lameque, escutai minha palavra. Eu matei um homem por uma ferida, uma criança por uma contusão. É que Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque 77 vezes. Ou seja, 7 vezes 7 vezes. Então ele é o segundo assassino. E o segundo assassino mata o primeiro assassino. Pelo menos essa é a interpretação que eu vi com mais frequência, de que Lameque mata Caim. Não sei se existe contestação teológica ou alguma coisa assim. Entendi. Não, show de bola, beleza. Aí que eu te falei, do terceiro filho que ninguém lembra. Quando a gente tem a perda do... Lá, Gênesis 4, versículo 25 ao 26. A gente vai ter, para basicamente repor, fazer um step do Abel que foi morto. Adão e Eva tem outro filho, que é Sete. Em hebreu é Shet. Sendo que Shat significa ele concebeu, basicamente. Sete, que nem eu falei, vem só para juntar. Eu acho que... Eu li aqui, em alguns lugares aqui, que Sete, ele é basicamente uma junção de outro nome para um dos filhos de Adão e Eva. Porque se você reparar, a descendência de Sete tem muitos nomes em comum com a descendência de Caim. Então, entre os descendentes de Sete, a gente também vai ter também um Enoque, a gente também vai ter um Lameque, a gente vai ter um Matusalém, que é muito parecido de Matusael. Então a gente vai ter como se fosse uma segunda linha através da qual surge a humanidade. Que eles simplesmente juntam aqui e deixam Caim meio que de lado. Bravo. Você pode ver que até meio que ele tá juntando ali para ser apenas um patriarca, porque o nome dele significa ele concebeu. Então o que ele fez da vida? Ele fez filho. Enfim, não, perfeito. E essa galera vivia bastante, hein? Vivia pra cacete. E é interessante por quê? Porque eles são conhecidos como patriarcas antediluvianos, ou seja, anteriores ao dilúvio, né, que nem tá aqui na Bíblia. Eles vivem por muito tempo, e é interessante porque na mitologia babilônica também tem um dilúvio. O que acaba acontecendo, porque basicamente na babilônica é o seguinte: o homem ele é criado para ser um servo dos deuses, fazer o que os deuses não querem fazer. Só que depois de um tempo, os deuses se cansam do barulho dos seres humanos, porque os seres humanos fazem muito barulho, e eles estão em muito número. Então, o que eles fazem? Eles mandam um dilúvio para matar essa galera, e aí alguns sobrevivem. Esses que sobrevivem passam a ter uma vida muito menor, um tempo de vida muito menor. Então, o tanto de gente que existe no mundo diminui, né? Porque eles continuam fazendo filho, mas eles vivem por menos tempo.
Então isso se reflete aqui. Por que esse povo vive tanto tempo? Que é um reflexo lá da vida desses reis antediluvianos babilônicos aqui, nesses patriarcas antediluvianos. Entendeu? Coisas que eu queria pontuar aqui que é interessante é que a gente vai ter Enoque. Enoque parece ter alguma importância diferenciada, porque se você reparar, ele vive muito menos. Ele vive 365 anos, sendo que ele é pai de Matusalém. Matusalém viveu 969 anos. Matusalém morreu no dilúvio. Caralho, então, é interessante, e se você vê, ele é um dos únicos que aparece escrito que andou com Deus. Se você vê lá em Gênesis 5, do 22 ao 24, Enoque andou com Deus. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus. Depois desapareceu, pois Deus o arrebatou. Então, não só ele andou com Deus, viveu só 365 anos, como ele foi arrebatado, ele não morreu. Então, por quê? Qual que é essa diferenciação? O cara era gente boa, né, velho? É, pra caramba. Uma das teorias que eu vi seria algum resquício de mito solar, porque 365 dias num ano, né? Então talvez fosse um resquício disso, alguma coisa nesse sentido. Essa pequena linha de que Enoque andou com Deus depois desapareceu arrebatado, foi pega e aí criou trocentos mil coisas no não cânone, fora do cânone, né? Então a gente tem os 4 livros de Enoque, sendo que os 2 primeiros são canônicos na igreja etíope, que nem eu falei no episódio passado, e eram tão importantes esses livros que, apesar de eles não terem entrado no cânone, eles são citados na Bíblia. Em Judas 1,14 a gente tem, e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Porque existia uma crença de que, como ele subiu, ele começou a poder ver, ele era um profeta, então ele via todo o passado e todo o futuro de lá. Então os livros dele eram proféticos. Então, ele escreveu os livros depois de ter sido arrebatado. Sim. Olha só. Ou antes, não sei. Porque ele era um profeta antes já, né? Mas enfim. Então, mesmo não tendo entrado no cânone, essa ideia de que Enoque escreveu profecias e tal, tá lá no Novo Testamento. Maneiro, brabo. Aí a gente chega, então, ao fim, né? Dos 5 capítulos que a gente se propôs a ler. O único detalhe que eu gostaria ainda de trazer é que a gente vai ter uma pequena inserção nesse documento mais antigo, que é o Livro das Gerações, que é esse Gênesis 5. A gente vai ter uma pequena inserção do redator lá no versículo 29. O versículo 29, ele parece estar totalmente fora de lugar. Porque se eu marquei aqui, ó, quer ver? A gente vai ter a seguinte estrutura. Gênesis 1 ao Gênesis 2, versículo 3, vai ser o sacerdotal, sendo que Gênesis 1, ou seja, no início, Deus fez o céu e a terra, é o título do texto que vem depois. Aí a gente vai ter Gênesis 2, 4a, vai ser responsabilidade do redator, e ele também vai adicionar a palavra Deus, lá no nome de Deus, lá no documento J, que nem eu falei. Aí no Gênesis 2, 4b, ao Gênesis 4, versículo 24, vai ser tudo escrito pelo Eloísta, pelo J. Gênesis 4, 25 ao 26a vai ser a linhagem de Sete. Vai ser adicionada pelo redator. Aí o Gênesis 4, 26b, que vai ser o último pedacinho, vai ser falando de Enós, vai ser pelo Eloísta. E aí, que nem eu falei, o Gênesis 5 vai ser todo escrito num documento independente, que é o Livro de Gerações, que a gente não tem mais, menos o versículo 29, que vai ser adicionado pelo redator, o versículo 29, que diz, deu-lhe o nome de Noé, porque, disse ele, este nos trará em nossas tarefas e nos trabalhos de nossas mãos uma consolação tirada do solo que Yahvé amaldiçoou. E aí eu tenho aqui um comentário que eu achei interessante, que ele diz, a utilização do nome de Yahvé, ao contrário do uso das tradições sacerdotais, sugere a ideia de que a explicação do nome é um resquício da tradição iavista, inserida em contexto sacerdotal, sobretudo por causa da referência evidente ao capítulo 3, versículo 17. Por outro lado, o nome de Noé explica-se mal pela raiz consolar, que é a raiz que eles utilizam. A passagem pode se referir a outro nome, como Manaém ou Naum, também se as duas primeiras consoantes aí se encontrarem. Então ele adiciona isso para poder falar mais sobre Noé, já que Noé vai ser o próximo protagonista, né? No capítulo 6, a gente já vai ter, então, o início das explicações sobre o dilúvio.
Então ele dá uma incrementada na parte sobre Noé ali no texto que anteriormente não tinha esse pedacinho. Olha só. O cara era bom em escrita, pô. Não, o cara é brabo, o profeta, provavelmente o profeta Ezra. Se uma coisa vai acontecer no futuro, ela tem que ser apresentada antes. É, arma de Chekhov, né? Se uma arma vai ser atirada no terceiro ato, tem que tá na lareira no primeiro ato. Você tem mais alguma coisa que você queria falar, ou que você viu aí que você achou interessante? Deixa eu ver se tem alguma anotação que eu fiz. Não, eu acho que eu fui pontuando tudo que eu anotei, eu fui pontuando. Então, para o próximo episódio, a gente vai continuar nessa leitura, né? Gênesis 6 ao 11, para quem quiser acompanhar. A gente vai passar pelo dilúvio até a Torre de Babel. Então, 2 interações do divino ali com o humano. Quais são as suas expectativas em relação ao dilúvio, Eric, primeiro? Até o 10 é só Noé, né? É só Noé, mas tem umas coisas interessantes. Sem nada, mano. Bom, eu sei que recebe ali a conversa com Deus fala, pô, man, vou mandar umas aguinhas aí pra acabar com uma galera, só que eu preciso que você preserva tudo que eu fiz, né? Então constrói um barcão, e nós vai guardar todo mundo aí dentro do barco, todo mundo que precisa ficar salvo, né? Dois casais, não, um casal de cada espécie. Animal? Os animaizinhos subirem de 2 em 2. Exatamente. O que mais? Noé era o Steve Carell. Claro, era o Evan. Exato, eu não lembro o nome do personagem, mas enfim. E é isso, aí eles ficaram, sei lá, vários anos, né, tipo, inundado. Se eu não me engano, uns 40 anos, não é isso? Não sei. Uma parada dessa? Não sei, eu sei que era alguns anos, eu acho, talvez. Tá chovendo, chove muitão, depois fica só as aguinhas, quando para de chover, e aí eles vão testando com a pomba, talvez, não sei se isso é real também, mas a pomba volta com um raminho de não sei o que, porque achou terra e vamos todo mundo criar a humanidade do zero de novo. Exato. É algo por aí mesmo. E em relação à Torre de Babel? Eu conheço bastante. Tem um disco do Titãs, que é uma pintura da Torre de Babel, que eu não sei de quem que é a pintura, mas enfim, é ali. A Torre de Babel, na verdade, é aquela parada de várias línguas, né? Diferentes. Aliás, todo mundo falava a mesma língua, e eles queriam chegar até Deus. E aí já começa a mudar a ideia de Deus ser um ser caminhante na Terra para um ser celestial, né? Sim, com certeza. E daí eles queriam chegar até Deus falou, que patifaria é essa, galera? Então, a partir de agora, ele dá um estalo assim, a partir de agora ninguém vai mais se entender, e cada um vai falar uma língua diferente aí nesse mundão. E daí, com base nisso, o pessoal cria o peixe Babel, que se bota dentro do ouvido. Claro. E consegue entender todo mundo. É tipo isso. Fora a parte do peixe Babel. Não, mas é só isso que eu sei mesmo. Muito bom. Não tá longe não, pô. Essas histórias acho que são um pouco mais conhecidas. Bom, então eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? É. Quero convidar a todos a seguir a gente ali no linkzinho na descrição. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. Burro de Balaão em todas as redes sociais. Mas tem o Linktree se for mais fácil. Exato, segue nós. Manda aquela mensaginha, quem sabe a gente lê. E eu acho que a gente vai ficando por aqui. Eu vou me despedindo, um abraço. Quer falar alguma coisa? Vambora, vamos pro dilúvio que o barato tá louco. Vambora. Até a próxima. Falou!